Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. E cumprimento também aqueles que estão em casa, nos ouvindo, vendo. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um que vai ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, nós vamos ler 12 versículos, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Por isso, bendito Deus, glorificamos o teu nome, cantamos louvores, porque o Senhor é digno de toda honra, louvor. E nosso coração agora se quebranta diante de Ti, nós nos curvamos diante, Senhor, da Tua santidade, do Teu poder, da Tua majestade. E lendo a Tua palavra agora com temor, com respeito, nós queremos ouvir, Senhor, o Teu Espírito falar ao nosso coração. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós estamos aqui com liberdade para abrir a Tua palavra e ainda poder ler a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso da igreja, em que nós vamos meditar
naquilo que o teu servo escreveu há tantos anos atrás. Que a tua bênção seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, alguns anos atrás, no Parque Nacional da Califórnia, nos Estados Unidos, encontraram uma árvore gigante, sequoia, de 101 metros de altura e cerca de 8 metros de diâmetro, caída. A árvore estava caída. Foi um assombro. Uma árvore tão grande, uma circunferência tão grande, caída. Não houve tempestade, não houve terremoto, um dia tranquilo e essa árvore gigantesca caiu. A pergunta era o que ou quem teria causado a queda daquela árvore que por centenas de anos resistiu aos efeitos do fogo, dos ventos, das chuvas, da neve, das tempestades. O que causou aquilo? Depois de muitas pesquisas, os botânicos descobriram que foram pequeninos cupins os causadores daquele desastre ecológico. Durante longo tempo, os cupins foram corroendo as raízes daquela gigantesca árvore, minando a sua estrutura e impedindo que a seiva circulasse através dos seus galhos. Enfraquecida, a enorme árvore sucumbiu ao poder daqueles minúsculos insetos. O texto que nós lemos, Tiago fala a respeito do poder das pequenas coisas. Mas ele começa dizendo, aqui no texto que acabamos de ler, que as pessoas que falam, as pessoas que ensinam, as pessoas que ministram na igreja, sejam pastores, mestres, professores de escola dominical, eles precisam prestar muito bem atenção naquilo que falam, naquilo que ensinam, porque a Bíblia diz que Deus vai cobrar mais daqueles que ficam aqui na frente falando, ensinando, do que dos que estão ouvindo. Então há uma responsabilidade, Tiago diz aqui, porque havemos de receber maior juízo. Quando ele diz havemos, ele se inclui no grupo daqueles que ensinam. Então a primeira advertência que ele faz é: olha, pastores, professores, mestres, cuidado com o que vocês estão falando, porque Deus está ouvindo e vai requerer juízo, ou vai trazer juízo sobre aquilo que você está falando. Depois, ele começa a citar exemplos do poder que as pequenas coisas exercem sobre as coisas grandes. E aí ele fala assim: um pequeno freio na boca de um grande cavalo controla o cavalo. Eu fui criado no interior de Minas Gerais, criado até os 11 anos, num lugar bem tranquilo de Minas Gerais, fazer uma propaganda agora, Estrela do Sul, onde acharam um dos maiores diamantes do Brasil, chamado O Estrela do Sul, coisa preciosa. Então, eu me lembro na Estrela do Sul, o pessoal das fazendas chegarem e depois uns tiravam o arreio do cavalo e outros tiravam aquele freio do cavalo, o bridão, e a gente ficava, menino, olhando aquilo tudo, e Tiago diz: olha, aquele objeto pequeno aqui
e aquele bridão, aquela peça que a rédea fica aqui segurando lá para o cavaleiro dirigir, é essa peça que domina esse grande cavalo. Então ele dá esse primeiro exemplo. Aí ele vai mais longe um pouquinho falando do leme. Na época de Tiago, nós não tínhamos esses motores que pegam esses gigantescos navios aí e saem, né, singrando os mares. Não tinha isso aí naquela época. Eram os navios, embora grandes, né? Quem lê Atos sabe que Paulo estava num navio com muitas pessoas e cargas. Eles eram impulsionados por ventos, né? Pelas velas, pelos ventos, mas eles eram controlados por um pequeno leme embaixo da embarcação e por cima controlado, tipo de um volante, né? Nós já vimos isso em filmes aí, né? O Titanic, por exemplo, né? Aquela roda bonita aqui, controlando lá embaixo do navio o leme e conduzindo o navio para onde quer. Como é que pode uma pequenina peça controlar um gigantesco daquele? Um gigante daquele? Aí Tiago dá esse outro exemplo. Por fim, ele vai falar da língua. Esse pequeno órgão entre os nossos maxilares, ele diz como é poderosa a língua. Como é poderosa a língua. Eu fiz uma pesquisa sobre o tamanho da língua. Aí tem os mais linguarudos e os menos linguarudos, mas a média é 10 centímetros. A média é 10 centímetros, a língua. E esse pequeno órgão, tá? Isso eu fiz a pesquisa e disseram que a média é 10 centímetros. Então, esse pequeno órgão controla um homem do tamanho do nosso irmão lá, alto, e do baixinho como eu também. A língua controla. E aí Tiago começa a apertar o cerco em torno de todos nós. Eu quero dizer aos irmãos que eu orei muito a respeito dessa mensagem e vinha o Fábio me trazendo aqui. Eu dizia, Senhor, o que nós vamos falar nesse tema? Por quê? Dá a impressão de que eu estou ouvindo coisas de irmãos contra irmãos, não tem nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada. Tem a ver o que está escrito na palavra de Deus, e Deus me conduziu para falar sobre esse tema. E eu espero, como foi uma bênção para mim, que eu aprendi muitas coisas aqui e tenho que aprender, espero que seja bênção para os irmãos. No versículo 5 ele diz assim, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. A língua é fogo. Muito bem. Assim como a fagulha incendeia uma grande floresta, a língua tem o poder de destruir reputações, arruinar pessoas, desorientar vidas e acabar com a carreira de muita gente. A mídia faz isso muito bem. A mídia faz esses comentários muito bem. Essa semana aí, houve uma notícia, nós vimos uma notícia de o que os comentários provocam. Tem um cidadão chamado Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil. Ele perdeu milhões de reais. Alguns dizem que foi 6 bilhões, outros dizem 3 bilhões. Não me importa.
O que importa é o fato. Esse homem perdeu milhões de cruzeiros porque alguém denunciou um rombo na contabilidade das lojas americanas. Alguém disse: olha, está acontecendo um negócio errado nesse balanço aqui das lojas americanas. Aqui é um rombo de 20 bilhões. E esses comentários no mercado financeiro repercutem de uma maneira destruidora. Esse homem, que é um dos acionistas, ele viu as ações dele que valiam tanto, ele assim, e ele teve esse prejuízo. Comentários, notícias, fizeram que isso acontecesse com ele. Não só com ele, com todos os acionistas. Sexta-feira era um dia lá em São Paulo. Eu trabalhei no mercado de capitais de São Paulo. Eu trabalhei com venda de ações, debêntures, títulos. Fui gerente do Banco Real lá em São Paulo. E naquela época, o grande problema era, sexta-feira, qual o comentário que ia sair? Para a Bolsa de Valores cair ou para a Bolsa de Valores levantar, para uma empresa ser desvalorizada e outra empresa, as ações serem valorizadas. Comentários. Depois de afirmar que todo ser humano domina as criaturas, Tiago reconhece que ninguém é capaz de controlar a sua própria língua. Ele chegou a essa conclusão, incluindo ele, e eu me incluo também. Ninguém é capaz de dominar a língua. De repente, você está falando alguma coisa que não devia falar. E ele prossegue falando das contradições da língua. Primeiro, com a língua nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus. Primeira palavra hoje, louvor a Deus, honra a Deus, glória a Deus. Mas com a mesma língua que nós dizemos, Senhor, glória ao teu nome, nós dizemos: por que não mataram aquele caboclo lá? Eu queria ver ele morto. Eu queria que passasse um rodo em cima dele. Aí as pessoas falam isso. Pois bem, com a mesma língua nós amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E aqui está o ponto. Aqui está um ponto. Na virada do ano eu estava orando a Deus e disse: Deus, nesse novo ano eu quero orar mais, meditar mais e falar menos. Esse pedido eu fiz a Deus, quero falar menos. E aí eu tenho agora vigiado. Eu nem pensei nessa mensagem aqui, foi a oração. Essa mensagem veio depois que o Jadson me convidou. Veio depois. E eu já pensava em refrear a minha língua nesse ano agora e daqui para frente, né? Até os anos que Deus me der. Meus irmãos, esse ponto aqui é importante. Nós estamos vivendo um período no Brasil e no mundo difícil. O mundo está dividido. O Brasil está dividido. As igrejas e os irmãos estão divididos em suas ideologias, principalmente agora nessas eleições. E agora eu preciso medir minhas palavras porque a porta está aberta. Então é o seguinte: há uma divisão no país por causa de ideologias
causa de um homem e outro homem, principalmente. E isso fez com que alguns milhões desejassem a destruição desse e esses a destruição daquele. E Tiago diz, irmãos, não deve ser assim. Nós não devemos amaldiçoar, nós devemos abençoar. Jesus disse, olha, orai pelos vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem. Não importa, irmão, se a sua ideologia política, o que importa é a sua fé, e a fé que nos une como povo de Deus, porque os homens passam, os homens morrem, as ideologias mudam, mas nós temos a nossa âncora, que é a palavra de Deus, e devemos estar unidos na palavra de Deus, e respeitarmos uns aos outros. E agora é o mais difícil que as pessoas acham orar pelas autoridades. Você diz, aí você está pedindo demais, aí é muito, né? Teve um pastor que sempre falava assim, meu pai dizia assim, aí é muito demais. Mas não sou eu que estou pedindo, é Jesus que está dizendo. Nós precisamos orar, entregar nossa vida nas mãos de Deus e parar de amaldiçoar e de falar mal. Se você não tem nada para falar, não fale. Peça a Deus, Deus tem misericórdia de mim, que o meu coração aqui, o Senhor sabe, está ardendo de raiva. Eu quero que morra. Aí você não pode proceder assim, você tem que dizer, Deus tem misericórdia de mim. Muda o meu coração, muda a minha mente, dos homens, da política, da circunstância, para confiar no Senhor. Para dizer, Senhor, acima de tudo isso tu reinas, e o Senhor é justo, e ninguém escapa à justiça de Deus. Até o que nós falamos, nós vamos dar conta a Deus. Queridos, se Tiago vivesse nos nossos dias, ele iria falar de um pequeno aparelho que controla as pessoas nos dias de hoje, chamado celular. Pequeno no tamanho, cabe na mão das pessoas. Agora estou fazendo um pouquinho maior, mas via de regra cabe na mão da pessoa. Mas controla. Desde que a pessoa levanta a primeira coisa, ao invés de dizer, Senhor, mais um dia, glória ao teu nome, é direto no celular. Qual é a mensagem que eu perdi ontem à noite? Estamos falando de quem? Qual é a notícia? Uma avidez pela notícia, uma avidez pelas informações. Irmãos, alguma coisa está errada. Nós precisamos, e talvez Deus está me usando aqui para falar para mim mesmo, toma cuidado com esse aparelho. Tome cuidado com o que você está postando, com o que você está vendo. Tiago certamente falaria da maioria dos vídeos, da superficialidade das mensagens que nós recebemos no celular, dos perigos dos vídeos pornográficos, dos vícios dos jogos eletrônicos e principalmente do tempo que todos nós perdemos com o celular. O tempo. Irmãos, alguma coisa tem que mudar. Acostumaram a gente a alguma coisa que no princípio era até interessante, depois se alerta com isso. Você não precisa responder a mensagem na mesma hora. Parece que se você não responder a mensagem, a pessoa fica gravada com você. Opa, que isso?
Deus me ajude a falar. Eu tenho recebido inúteis mensagens de pessoas sérias, de servos de Deus, coisas inúteis, que não acrescentam nada à minha vida. Eu olho aqui e digo, Senhor, esse homem fazendo isso, Deus tem misericórdia dele, me ajude. Para que, irmãos, esse tempo todo perdido? E aí, nós vamos dar conta de cada palavra dessa, de cada mensagem, de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, irmãos. Assim como aqueles pequeninos cupins destruíram, derrubaram aquela gigantesca árvore, você pode estar sendo corroído por pequenas coisas que estão solapando a sua resistência, consumindo a sua força, acabando com seus sonhos, tirando até a vontade de viver por causa de palavras que você ouviu, de comentários a seu respeito ou de coisas que você postou. As pequenas contrariedades na nossa casa, na igreja, na escola, no trabalho, estão fazendo as pessoas ficarem mais agressivas, mais circunspectas e com mais maldade no coração. Uma palavra mal colocada, uma observação inconveniente numa postagem, pode estar debilitando a vida de alguém, pode estar prejudicando a família de alguém, pode estar trazendo algum problema profissional ou espiritual para as pessoas. Portanto, eu concluo aqui dizendo que os hábitos que pareciam ser simples no início, para algumas pessoas, dominaram as pessoas. Hábitos, pequenos hábitos. Precisamos prestar atenção nos nossos hábitos. Quando você faz uma coisa repetidas vezes, ela se torna um hábito. E você precisa prestar atenção nos seus hábitos. O que você anda fazendo com o seu tempo? O que você anda postando? O que você anda ouvindo? O que você anda comentando? Queridos, o problema foi levantado. Para mim, para vocês, lembrado. E qual é a solução? O que fazer para evitar tudo isso que prejudica nossas famílias, a nós pessoalmente, e acabam com o nosso tempo? O que fazer? Eu anotei aqui algumas coisas. Primeiro, controle o que você fala, o que você vê e o que você escreve. Se você quer tirar uma pessoa desagradável da sua lista de vídeos, e eu quero fazer uma ressalva aqui, meus irmãos, o que eu estou falando de postagem não tem nada, Deus é testemunha, com o grupo de oração da igreja e com essa maravilhosa fonte de informação que os irmãos da igreja aqui postam sobre aniversário, 27 anos do aniversário do Fábio, do Jaderson, fulano precisa de oração, fulano já se recuperou. Eu não estou falando dos vídeos das postagens da igreja, eu estou dizendo o seguinte: aquilo que você recebe e que pelo Espírito você diz isso não é bom, não responda. Passe 3 dias sem responder. Você
Você não é obrigado a ficar escravo do tempo das pessoas que não têm o que fazer. Então, o que fazer? Primeiro, controle o que você fala, o que você vê e o que você escreve. Segundo, fortaleça a sua vida com a leitura bíblica, com a meditação e com a oração. Irmão, nós ouvimos isso eu creio que em cada 10 sermões, 8 falam disso. Você precisa orar mais, você precisa meditar mais, você precisa ler mais a Bíblia. Acontece que com o celular, ficou tão fácil ler a Bíblia, que você não lê. A minha falecida esposa, que está com Jesus, e logo nós vamos nos encontrar lá, ela dizia: Márcio, eu não abro mão da leitura impressa, onde eu posso olhar, voltar, observar, meditar. O celular é tudo muito rápido. Eu estava comentando com a Regina, olha, o irmão falou no Salmo 147, e eu fui lá para o Salmo 147 e localizei. Quando eu levantei os olhos, estava aqui. Eu falei, é tudo muito moderno, né? Então, veja isso. Leitura bíblica, irmão. Se você não tem esse hábito, por favor, comece amanhã, ou hoje mesmo, quando você chegar. Existem 31 provérbios. Se você ler um por dia, você lê o livro de provérbios o mês inteiro. E assim começa uma boa leitura. Meditação naquilo que lê. Mas toda hora está tocando no celular, eu não vou ter tempo de seguir. Não estou tendo tempo de meditar. Põe no silencioso. Põe no silencioso. Se você é capaz, põe no silencioso. Eu desliguei o meu celular ontem, era acho que 19 horas. Eu fui silencioso, tirei todo o volume, e aí não tem para mim e para ninguém. Vou ficar. E aí pode orar, pode meditar, pode ler, pode fazer. Então, segunda coisa, fortaleça a sua vida. Permita que a seiva espiritual nutra o seu ser. Foi o que não aconteceu com aquela árvore gigante. Não havia nutrição passando das raízes para a árvore e ela sucumbiu. Cuidado para você não sucumbir. Submeta ao Senhor. Terceiro lugar, a sua fraqueza. Deus, está acontecendo isso, o aparelho está me dominando. Deus, eu não consigo orar por determinadas pessoas, nem por isso, nem por aquilo. Submeta a Deus. Deus, me ajude. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tem alguma coisa errada comigo. A minha alegria foi embora. Eu não estou tendo sentido de viver, Senhor. Me ajude. Criaram uma circunstância e me envolveram nessa circunstância. Mas, Senhor, eu te pertenço. Ajuda-me, Senhor. Eu quero estar ao teu lado, porque com o Senhor tudo vai muito bem. Toda revolta, amargura, frustração, pensamentos ruins, pecados ocultos, submeta ao Senhor. Cuide a sua vida. Comece um ano diferente. E por fim, não permita que as coisas ruins, pequenas, controlem sua preciosa vida. Lembre-se das palavras de Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero pedir, por gentileza, que você cuide a sua cabeça e pense no que está acontecendo com você em relação a tudo isso. Pense onde estão as suas falhas, onde você está permitindo
acontecer coisas que não podem acontecer, não devem acontecer, mas estão acontecendo. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus, Senhor, me ajude, Pai, em nome de Jesus. Eu preciso de ajuda, Senhor. Com a cabeça curvada, pensando, hora de meditar, Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Eu preciso de ajuda, Deus. Eu não estou conseguindo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Deus, a tua igreja está com as cabeças curvadas diante de ti. A tua igreja está curvada diante do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor sonde cada coração, que transforme, Senhor. Não permita que as pequenas coisas destruam essa vida valiosa, enfraqueça essa vida valiosa. Porque Jesus morreu na cruz, o Senhor perdoa. Alivia o coração, muda a mente, Senhor. Não permita que prevaleça mais essa discórdia, essa vontade de vingança, essa tristeza. Não permita, Senhor, mude isso, Senhor, porque nós somos teus filhos. A tua palavra fala da alegria do Senhor, é a nossa força. Nós não temos poder de controlar, Senhor, juízes, nem políticos, nem circunstâncias do mundo, mas Tu podes, Senhor. Descanse o nosso coração nessa noite. Que nós saímos daqui transformados por Ti, Senhor. Ajude-nos a perdoar, mesmo quando só há ódio, diz o poeta, ao meu redor. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa a tua igreja. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando de falar com todo respeito aos teus filhos, Senhor. Que a tua graça seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor Serginho. Irmãos, graças a paz a todos. Gostaria nesse momento de agradecer ao pastor Márcio pela palavra que trouxe à nossa igreja e dizer que hoje foi uma luta aqui. Nós ficamos com problema na internet, não conseguimos transmitir o culto ao vivo. Se você que está nos vendo aqui pelo celular, é porque nós conseguimos gravar e, com misericórdia de Deus, e colocamos esse vídeo para que você pudesse assistir. E que o Senhor esteja falando ao coração de vocês que estão vendo, como falou no nosso coração aqui que nós vemos ao vivo. Eu queria comentar com o pastor Márcio. Primeira vez que eu subi aqui, pastor Márcio, alguns anos atrás, eu usei o exemplo da sequoia na minha palavra. E realmente a árvore sequoia, ela é enorme, ela é muito grande. Tem pontos que eles abrem um buraco embaixo dela, fazendo um túnel, o carro passa por baixo e a árvore não é destruída. O carro, a caminhonete, o caminhãozinho, mas o cupim pode derrubar. Né? Então, que a gente realmente entenda essa palavra e faça com que essa palavra dê frutos no nosso coração. Deus abençoe o Senhor, pastor Márcio. Quero chamar o pastor Serginho agora para que ele estiver orando por nós, pelo Senhor, por essa palavra, por todos que nos ouvem. Amém. Amém, Senhor. Obrigado.
Eu sou o apóstolo Márcio, né? Amém. Glória a Deus. Eu ia dizer aqui, tem ouvidos para ouvir, ouça. Tudo esse forma. Senhor, muito obrigado pela vida do apóstolo Márcio. Nós, como toda igreja aqui, pedimos que tu possas cobrir a vida do céu, ajudar, proteger e usar, Deus, poderosamente como o Senhor usou e falou com a gente hoje. Em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre a vida do teu filho. Ainda mais. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,